Na leitura de hoje, Moisés, o grande legislador, fala ao povo. É ele quem dirige a palavra ao povo. O grande profeta e o grande legislador. O que é que ele diz? Recorda-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu. Então ele fala em um caminho. A nossa vida é um caminho. Nesse caminho, quem nos conduz é o Senhor. O Senhor nosso Deus, ele coloca aqui, o Senhor teu Deus, então é o Senhor nosso Deus quem nos dirige, quem nos conduz no caminho. E no deserto, nossa vida é um deserto. Recorde aí Apocalipse 12, 1 a 6. Aquela mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, 12 estrelas, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, a mulher Maria, a Igreja Católica. Então, a nossa vida aqui na terra é um deserto. A vida da igreja aqui na terra é um deserto. A sua vida é um deserto. Mas não é a morada eterna aqui. A morada eterna não é o deserto. A morada eterna é o céu. Então tem uma estrada que está dizendo, tem um caminho e tem um deserto, que é hoje. No deserto, para te humilhar. É uma linguagem antropomórfica. Não é que Deus quer humilhar ninguém. Ele nos educa. Mas ser humilhado, vez ou outra, ajuda. Por quê? Porque a humilhação é o contrário da exaltação, do orgulho. E a gente nasceu com orgulho. Tá? A gente tem essa tendência do orgulho, querer ser. Cada um quer se auto-exaltar. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso. Ninguém é nada não diante de Deus. Esse vírusinho aí está demonstrando que ninguém não é nada não diante de Deus. As nações aí, todas elas poderosas, né? Os grandes da terra, estão fazendo o quê? Então não conseguiram nem entender o que é. Nem de onde vem direito. Um diz uma coisa, outra coisa. Todos esses falecidos, né? Que a gente ora, que esteja com Deus. Mas mostra o quê? A nossa incapacidade. O homem é limitado. A humanidade é limitada. A nossa ciência é limitada. Só a ciência divina, o conhecimento de Deus, só Deus é limitado. Porque a nossa ciência é nada. Cadê a ciência? Vai conseguir chegar a um acordo? Vai. Mas agora não conseguiu. Demonstra a nossa limitação. O homem é limitado. E mais ainda, estando em casa, a gente vê a nossa limitação. Precisa melhorar, né? Muita coisa. Cada um. Para te humilhar. Melhor dizer, para que tu tenhas humildade. Humildade é muito bom. Maria teve humildade. Eu estou dizendo lá no tratado, né? Que eu estou refletindo o tratado com vocês. Sabe que vem tem outra reflexão, tá? Sobre o tratado. Maria teve humildade. Então Deus quer o quê? A nossa humildade. Do jeito que Maria é. Humilde. E te pôr à prova. Agora sim. A gente é provado? É. É. Para quê? Para que a gente reconheça que não é nada. Na prova, a gente vai sentir o que? Fraqueza. Toda prova eu sinto o que? Fraqueza. Uma grande fraqueza. É importante o jejum quando está sendo provado? É. Porque o jejum nos liberta das coisas materiais. Então, a humildade é um antídoto do orgulho. E nós temos orgulho. Então, Deus quer a nossa humildade? Quer. E nós somos provados por quê? Para que a gente entenda que nós somos pequenos. A humanidade hoje está sendo provada com esse vírus aí. O problema é que muitos ainda não reconheceram isso. Eles estão querendo vencer isso ainda com orgulho, com dinheiro, com poder, com arrogância. Se continuar assim, não vai adiantar. E está acontecendo uma grande prova. Deus nos prova, Ele nos deixa ser provado. Para que eu reconheça que eu sou pequeno, que eu não consigo vencer. Eu consigo vencer hoje esse vírus? Não. Então, bora reconhecer que a gente é pequeno. Pedir ao nosso Senhor que nos dê a graça. Deus conhece qual é o antídoto? Conhece. Basta que a gente peça que Ele dá. Mas os governantes aí, eles estão pedindo a Deus ou estão buscando aí com orgulho?
Aí depois consegue a vacina, fui eu. É o prêmio Nobel daqui, da acolá, e continua todo pecado contra Deus e quer que Deus haja quando eu fico só pecando. Não vai agir. Então, duas coisas aqui que Moisés, em nome de Deus, quer: humildade do povo, a nossa humildade, e que a gente reconheça que é pequeno. Só reconheço que sou pequeno na prova e no deserto, que é a nossa morada aqui na terra, que não é a morada eterna. Morada na terra não é a morada eterna. A morada eterna é no céu. Te pôr à prova para conhecer o que tinha no teu coração. Pronto. Ele já diz aqui tudo. Eu gosto da palavra de Deus porque ela diz tudo. Então a gente é provado por quê? Porque na prova a gente coloca para fora o que está dentro. Para conhecer o que tem dentro do nosso coração. Por quê? Porque a gente vive escondendo as coisas. Consequência do pecado original é a gente gostar de esconder as coisas. Esconder tudo. Veja o pecado, quando peca, quer o quê? Correr, quer esconder. Quando vai contar, muitas vezes na confissão, aí arrudei. Vá logo, diga logo o que é. Então a gente gosta de esconder. Esconder o defeito, esconder o pecado da gente. O dos outros a gente revela. Mas o nosso pecado a gente esconde. Esconder para quem? Para você? Você nunca vai ter paz. Quando pecou, em vez de esconder, corra e confesse. Hoje confesse com Deus. Não pode correr porque está dentro de casa. Quando retornar à confissão, confesse. A libertação vem da onde? Confissão. Maior oração de cura e libertação, sabe qual é? É a confissão. Quando alguém está com um problema espiritual, sabe o que eu digo? Se confesse antes. Venha se confessar antes. É o primeiro passo da cura do coração e da libertação, é a confissão. A maior oração de cura e libertação é a confissão, o sacramento da confissão. Tá? Depois a gente faz oração e tal, mas o início é a confissão. Então, a prova coloca para fora o que a gente é. A gente não quer que os outros vejam o que a gente é. Quando eu fui monge trapista por 6 anos, não foram 6 dias não, 6 anos, o mosteiro é aquela coisa lá, né? Eram 103 hectares, mas a tua vida toda é ali dentro. Então, o mosteiro, ele coloca para fora quem a gente é. Tudo que está dentro sai. É um espelho. Você não tem o que esconder, porque a tua impaciência, a tua ira, a tua isso, vem. Tu às vezes nem entende, vem e explode lá. Pois é isso. A prova é para colocar para fora quem a gente é. E a gente gosta de esconder. A gente só coloca para fora a coisa boa. E é tão fácil perceber, esse pessoal que gosta muito de aparência, quando Deus vê ao coração, está lá em Samuel, quando vai escolher o rei Davi, né? Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Então, esse pessoal que gosta muito de aparência, melhor roupa, inclusive eclesiástico, né? Melhor roupa, melhor isso, sei o quê. Quem se fixa na aparência, esquece o interior. A questão é essa. Então, muitas vezes, a mídia hoje, inclusive, é um risco grande, eu sei disso, né? Porque você fica um pouco só na mídia. Olhe para dentro. Quem se preocupa muito com a aparência, e geralmente é só a aparência bonita que quer, né? É só aparecer bonito. Aparência é dentro. O que interessa é dentro, não é fora não. O essencial é invisível aos olhos. É o Pequeno Príncipe. Tá? O essencial está dentro. Então, com a prova é colocado para fora quem a gente é. Todos os defeitos e as virtudes. Todo mundo. Ninguém é perfeito aqui. Nem eu, nem você, ninguém. Só Deus. Eu posso ser santo. Aqui é. Se eu estou na graça de Deus, sou santo. Comungando, confessando, sou santo. E Paulo chama de santo quem participar da comunidade. Agora, perfeito não vou ser nunca. Eu tenho que procurar tender à perfeição. E não tender a outras coisas, mas tender à perfeição.
Vou alcançar? Não, mas quanto mais eu me aproximar, melhor. Melhor a morada no céu, como diz Nosso Senhor. Tá? Então, não adianta querer se esconder. E esse negócio de querer estar se pintando todo, mostrando que é bonito, importante para Nosso Senhor é o que você tem dentro. Ele já conhece o que eu tenho dentro? Conhece. Mas eu, como gosto de me esconder, Deus quer me mostrar quem eu sou. Como é que ele me mostra quem eu sou? Pela prova. Como é que o mosteiro mostra quem eu sou? Entre lá no mosteiro 6 anos, você vai entender quem você é e quem os outros é. Aí quando eu entender que eu tenho defeito, eu não vou julgar o outro. Por quê? O outro tem defeito? Tem, mas eu também tenho. Então por que eu vou julgar se o outro é impaciente, se eu tenho ira? Por que eu vou julgar se o outro é assim, se eu sou assado? Então é muito boa a prova nesse sentido, para entender quem a gente é. Tá? Colocar para fora o que a gente tem dentro. Não tem purificação sem isso. E a maior oração de cura e libertação que eu faço todo dia aqui, a oração de Bento é cura e libertação. A maior é a confissão. Se confesse quando sai de casa agora. Viu? E quando a igreja abrir. Também não vai obrigar o padre não, porque por enquanto tá, né, do jeito que tá. Para conhecer o que tu tinha no coração. Então a prova é isso. Que você reconheça o que você tem. E para de se, né, empetecar todinho aí. Não precisa não. Eu estava falando da mídia. Mídia é um risco. O padre fica só na mídia. Querendo aparecer bonito. Ninguém é bonitinho todo dia, não. Ninguém tá sorrindo todo dia, não. Você só vê ele sorrindo, mas ele saindo das câmeras, câmera lá, câmera, eu duvido que ele riu o dia todo. Nenhum. Nem eu. Né? Então, cuidado com os holofotes. A gente tem que se expor à mídia hoje? Tem. Mas muita atenção. Não fique só padre de mídia, não. E qualquer um de mídia, não, porque não presta, não. Isso não é católico, não. E nem não ser assim. O padre que está rindo toda hora, Nosso Senhor, ele brigava, gritava lá com os fariseus, dizia a verdade bem na cara. Então, atento, né, para não ficar só na aparência aí, que hoje é um risco. Para conhecer o que tu tinhas no coração e para ver se seguirias ou não os mandamentos. Então, o que interessa a Deus? Voltou ao que eu digo todo dia. É o que? É a lei dele. É a lei de Nosso Senhor, são os mandamentos. É o que interessa a Deus. O que interessa a Deus essencialmente é se eu estou seguindo os mandamentos ou não. Quais são até isso, os 10 mandamentos? Diga aí quais são. Ontem eu perguntei. Amanhã eu vou trazer o catecismo, ver se você conhece. Tá? Então eu segui a lei de Deus. Por que o deserto? Por que a prova? Para ver se eu estou seguindo ou não os mandamentos de Deus. Né? Por que os 40 anos no deserto, Elias, 40 dias lá? Para conhecer o que tu tens no coração. Por que o teu Deus te conduz no deserto nessa vida? Para ver se tu está seguindo ou não a lei de Deus. E hoje eu já disse, a humanidade tem 6 leis hoje. Quer dizer, né? Tem 5 já. Uma sexta chegando. Contra a lei de Deus. Contra. Tá? Aborto, divórcio, pecado contra a natureza, ideologia aí, negócio de escolher sexo, né? Não existe isso. Legalização da droga e destruição da natureza. 6, né? Hoje, contra a lei de Deus. Aí o Estado quer que Deus ajude. Você não faz, você não segue a lei de Deus. Meu Deus, me ajuda. Não segue a lei de Deus. Você quer ser ajudado. Ele te humilhou de novo, te recordou quem tu és, né? Fazendo-te passar fome. Eles passaram provação. Irmão, a fome só conhece quem passa. Eu nunca passei, quer dizer, passei quando quis. Quando eu quero jejuar, eu jejuo, pão e água e pronto. Recordo quando cheguei no colégio lá de Roma, né? Eu jejuava, né? Ainda jejuo. Mas toda quarta e sexta, pão e água, né? Hoje, com o estômago do jeito que tá, não tá assim não. Tenho que dar um jeito nesse jejum. Hoje não tá assim não, é só quem pode. Aí foram dizer pro reitor, eu ficava no quarto rezando. Semana Santa então, melhor ainda.
Foram dizer para o reitor que eu estava lá há uma semana sem comer. Aí o reitor ficou preocupado, correu. Fui lá no quarto. Mas você está há 7 dias sem comer nada? Eu olhei para ele, tô não. Mas agora que o senhor disse, eu vou começar. Agora que o senhor se deu a ideia, eu vou passar uns 7 dias sem comer nada. Brincadeira, não fiquei. O jejum é importante. Então, só entende o que é passar fome quem passa fome. E não é só 7 dias, não. Quem nasceu na fome. Quem nasceu na miséria. Lá no Morro Santa Terezinha tá cheio. Não é todo morro assim, não. Tá? Mas muita gente tem área de invasão lá? Tem. Tem catador de rua lá? Tem. Tem gente que mora em barraco, que é uma miséria? Tem. Tem gente que não tem o que comer? Tem. Tem gente que cata lixo na rua para comer? Tem. Então, quem nasceu numa situação dessa, esse sabe o que é passar fome. Nós não sabemos. Porque a gente jejua quando quer. E quem nasceu na fome, que tem que jejuar. Uma coisa é você jejuar, a geladeira estando cheia de coisa, você vai lá na hora que quer e pega. Outra coisa é você ter que jejuar e não ter geladeira, não ter nada. Você passar fome sem nada. Vivendo, não é só a fome não, a fome é o primeiro sinal. Na violência, na droga, né? No sexo, na exploração sexual. É tudo um conjunto. Numa área sem esgoto. Será que a gente vivia? Eu vivi 5 anos no Pirambu, porque eu queria conhecer a realidade. Eu não gosto muito de falar sem conhecer, não. Eu fiquei 5 anos na década de 80, lá na colônia. Não foi na casa do Padre Caetano, eu morei no Caetano lá, mas foi fora. Eu fui adotado por uma família lá. 5 anos. Para quê? Para conhecer como é que é. E era a família até mais ou menos, mas tinha gente lá, aí vi assalto, roubo, tudo. Tiro. A violência, a área sem esgoto. Quando chovia, a gente descia, eu estava só de chinela. E eu quis ficar pobre mesmo. Fiquei só com a roupa do corpo. 6 anos. Chovia, descia lá, era morro, não tinha nem nada. Nem. A rua era areia, morro. E tinha um negócio de uma fábrica lá de curtume, de couro, que jogava toda a imundície na rua. Então, a água da chuva junto com sujeira mesmo, com isso, carne, pele estragada. E eu com sandália havaiana pisando naquele negócio. Uma ruma de verme que eu... Eu adoeci. Depois eu voltei para casa, né? Eu fui para o mosteiro. Foi 6 anos na favela para conhecer e 6 anos no mosteiro. Para conhecer. Então, só quem conhece. Não é só a fome, não. E lá eu nunca passei fome, não. É a realidade. Não tem esgoto, violência, tudo. Mas a fome só sente quem não tem o que comer. E não é só um dia, não. É quase a vida toda. Pense nisso. Né? E ajude lá com cesta básica. Resolve cesta básica? Não. Teria que ser o quê? Escola, esgoto, lazer, hospital, público, tudo público. Mas eu vou ficar aguardando que o público desça do céu? Não, então não resolve. Resolve hoje, não resolve por toda a vida. Mas hoje, quem está passando fome, eu vou dizer, irmão, se preocupe não, que daqui a 1000 anos tem uma lei aí que 1000 anos. Eu estou passando fome hoje. Então a quentinha hoje vale muito. Uma cesta básica vale por uma semana. Então não ajuda? Ajuda. É claro que isso é a microestrutura, são pequenas gotas no oceano. Teria que ter uma macroestrutura política, que eu não vou entrar aqui, para resolver. Mas eu tenho que fazer minha parte de você. Na caridade fraterna. Aí a caridade entra. Está aqui, nos evangelhos. E em Paulo. Ele te humilhou, fazendo-te passar fome e alimentando-te com maná que nem tu, nem teus pais conhecias. Então, Deus provou Israel. E quando eles sentiram fome, Deus mandou a codorniz para dizer o quê? Tu
Israel, depende de mim. Quem dá o alimento sou eu. Então, esse vírus é para dizer aqui, tu, humanidade, tu és fraca, tu és fraca, depende de mim. Tá? Então, quando solucionar essa questão aí, vai ter uma iluminação de Deus aí, é reconhecer que nós dependemos de Deus. O que Deus quer com essa história de vírus aí não é contando quantos mortos, não. É para que a humanidade toda reconheça que Ele é Deus. E não encontrando a vacina, que fui eu, aí se orgulha de novo, tome outra doença, outra guerra, outra tudo. Que é o que eu temo, que a humanidade sai dessa pior do que antes. Se sair melhor, ótimo. Se sair pior, não adiantou nada. Então é para que o Israel conheça, reconheça que tudo vem de Deus. Passou fome no deserto? Passei. Pronto. Mandando codorniz, para que tu entenda. Quem foi que mandou a codorniz? Deus. Então, para Israel entender que foi Deus quem mandou a codorniz, não foi ele, Israel, não. É para isso que Deus deixou a prova, o deserto? Por isso que ele está deixando o vírus? Para que a gente reconheça que nós somos coisa nenhuma, pequeno, e que tudo vem dele. Fazendo-te passar fome e alimentando-te com maná, que nem tu, nem teus pais conhecias, para te mostrar, segunda coisa, que nem só de pão vive o homem. Primeiro, para que tu reconheça que tu não é nada. A humanidade hoje reconhece que não é nada. Segundo, acabou de dizer, para mostrar que nem só de pão material vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Isso aqui o Senhor disse a Satanás lá em Mateus 4, quando foi tentado e provado. O que aconteceu a Israel no Egito, aconteceu a Nosso Senhor no Novo Testamento. Nosso Senhor 40 dias, Israel 40 anos no deserto. Satanás chegou e disse, está com fome? Tu não és o filho de Deus? Manda que dessa pedra aí se transforme em pão. Que essa pedra aí se transforme em pão. O Senhor recitou Deuteronômio. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. O Senhor não respondeu ao cão, não respondeu à serpente. Ele citou a Escritura, citou o Deuteronômio, para nos ensinar que na prova, na tentação, eu não tenho que responder ao cão, nem à serpente, nada. Eu tenho que orar, ler a Sagrada Escritura e orar. Nem só de pão vive o homem. Para que tu, humanidade, para que há o vírus, para que tu entenda que tu está correndo atrás do dinheiro, do poder, do prazer, do lucro, de sei lá o quê, isso não é o essencial. Isso é mamona, dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou é a Deus, ou é o lucro, ao poder, à riqueza e ao ter. A humanidade hoje está seguindo o quê? Poder, ter, prazer. As três tentações do Cristo. Hoje nós estamos vivendo na humanidade Mateus 4, que é a tentação de Cristo. Hoje é Mateus 4. A última, não tentará o Senhor teu Deus. Então, bora reagir como Cristo. Reconhecer que a gente é pequeno. Essa vida aqui é um deserto, que a gente é pequeno. E que nem só de pão, o homem não vive só de pão. Nem só de pão vive o homem, Deuteronômio, Mateus 4. Mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Eu vivo da palavra do Senhor. Eu vivo do Senhor, da lei do Senhor. Qual é a palavra que sai da boca do Senhor? A lei do Senhor. Então, eu vivo de quê? Da lei do Senhor. Eu vivo de outra coisa? Não. Eu vivo da lei do Senhor. Tá? Não te esqueças que o Senhor teu Deus te tirou do Egito, te fez sair do Egito. Então, quem é esse Senhor? Quem é essa palavra do Senhor? É aquele Senhor que tirou Israel do Egito, da casa da servidão. Quem é esse Senhor para nós? O Senhor que nos tirou do pecado original, da casa da servidão. Quem é o Egito para nós? O pecado. Leia os padres da igreja, eu li lá no mosteiro, 6 anos. Quem é o Egito? Eu nunca estive no Egito, nem eu, ainda não. E com esse vírus aí, não sei. É o pecado. Não que o Egito seja pecado. A escravidão lá do Egito, o judeu. Para nós é o pecado original, que ele nos tirou quando? No dia que eu fui batizado.
Hoje recordando meu tio, né, que era meu padrinho de batismo. E que foi teu guia no terrível deserto, no vasto e terrível deserto. O Senhor é nosso guia nessa terra aqui. Apocalipse 12, a igreja, aquela mulher, a igreja é Maria, cada um de nós. Um deserto, fugiu para o deserto. O deserto hoje é essa vida aqui. Eu sou teu guia, o Senhor está dizendo a nós, eu sou o guia de vocês. No deserto, onde havia serpente abrasadora, o povo pecou, murmurou contra Deus. Deus mandou, linguagem da escritura, linguagem antropomórfica. Deus mandou, então, suscitou lá a serpente que matou o povo, picou o povo com serpente, picaram o povo com veneno, o povo estava morrendo. Morrendo? É. Aí Deus mandou o Moisés fazer uma serpente de bronze, colocar numa arte, serpente de bronze, colocar numa arte. A medicina até hoje segue, aquele negócio é do grego lá, né? Mas na escritura sagrada tem. Mandou colocar uma serpente de bronze numa arte. Todo aquele que olhar para a serpente era salvo. E como é que tem protestante dizendo que não pode fazer, mas se Deus mandou fazer uma serpente de bronze? É bom ler a escritura direito. Escorpiões, uma terra árida e sem água nenhuma. O deserto tem água. Elias, a leitura desses dias, não tem água no deserto. E quem é que manda a chuva, Elias? Deus. Então eu te provei, para quê? Para que tu conhecesse o que tem dentro do coração. Para que tu tenhas humildade. Tá? Para que tu reconheça que nem só de pão vive o homem. Que sou eu quem te conduz. Humanidade, o vírus é para que tu reconheça que existe Deus. Tá? Que não adianta correr atrás do ter, do poder e do prazer, não. Aqui na Terra, qual é a nação mais importante? É a mais rica, tem mais poder. No céu, é não. Esse poderoso aí vai ficar lá atrás. Esse que grita, bate nos peitos, bota a arma. O que é uma arma para nosso Senhor? Vai ficar lá atrás. E tudo que fizer de ruim vai ser julgado. Todos esses poderosos. A gente chegando no céu, esses que fizeram mal, você vai ver lá atrás. E o pior, muitos deles embaixo. Olha o que eu estou dizendo. Recorde quando você chegar lá. Foi ele quem fez jorrar água para ti da pedra. Quando o povo tentou de novo, pediu água, murmurou contra Deus, Deus disse a Moisés, pega um bastão aí. Aquele bastão que tu bateste no mar vermelho e ele se abriu, pegou, bate nessa rocha aí. E da rocha saiu água. O que é que Deus queria com isso? Mostrar que ele é Deus. O que é que o povo queria com Deus queria com o povo no deserto? Mostrar ao povo que ele é Deus. E mostrar ao povo que o povo depende de Deus. Depende dele. O povo entendeu? Não. O povo hoje entende? Não. Com toda a ciência do século XXI, não entende nada. Continua o orgulho. Então, o que está acontecendo hoje com o vírus é a leitura de hoje. Que fez jorrar água para ti da pedra duríssima e te alimentou no deserto com maná. O maná, que é a Eucaristia, que teus pais não conheciam durante 40 anos. No final fala do maná. Hoje tem um novo maná. É a Eucaristia, o corpo e sangue de Cristo, que é a festa de hoje. Por que essa leitura toda, deserto, tentação? Para chegar aqui. O maná que ele falou aí no final é o corpo e o sangue de Cristo. Talvez a maior festa da Igreja Católica, Eucaristia. A maior devoção que eu tenho que ter, eu e você, o que é? Aqui, ó. É a devoção à Eucaristia. Maior do que todo santo, tudo. Maior que todo anjo, maior que tudo. Que devoção de qualquer outra devoção, essa aqui. E você está sentindo como é importante, porque hoje não tem. Hoje é tudo online. Quer dizer, tem online e o que importa é a fé. E o Papa abriu, então, está aberto. Ele abriu para todo mundo assistir missa online. Pronto, vale igual, até melhor muitas vezes, porque você ia para a igreja sem fé muitas vezes. Né? Mas hoje a gente sente falta. Por quê? Porque não tem. Então, irmão, quando passar isso, quando voltar para a igreja, receba o corpo de Cristo com fé de hoje em diante. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua mãe Maria Santíssima.
O salmo de hoje é o 147 do grego, o 148 do hebraico. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Celebra o teu Deus, ó Sião. Então, é um canto de louvor e adoração ao Senhor. A adoração no antigo era do jeito dele. Hoje é a adoração da hóstia consagrada. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Dá glória a Deus, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Cantar louvores a Deus. Pois reforçou com segurança as tuas portas. Quem é que dá segurança a nós? Deus. Dentro de uma casa segura, com porta, cadeada, fica seguro. Embora hoje segurança não é só em Deus. Né? E os teus filhos em teu seio abençoa. Quem é que nos abençoa? Deus. Quem é que abençoa os nossos filhos? Deus. Os filhos de vocês, o meu paroquiano e da confraria. Tá? Ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Cantar louvores a Deus, irmão. Nossa vocação é cantar louvor a Deus. Glorificar a Deus. Isso liberta. É outra oração de libertação. Hoje todo mundo corre atrás de oração de libertação. A maior é a confissão. Outra, louvar a Deus. Está feliz? Louve. Está triste? Louve. Conseguiu a graça? Louve. Não conseguiu? Louve mais ainda. Dê glória a Deus. E no final ele diz, é ele quem abençoa os filhos. A bênção, Berahá, em Israel, é algo concreto. Quando Deus abençoa, está abençoado. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Celebra teu Deus, ó Sião. A paz em teus limites garantiu. Quem é que garante a nossa paz? Deus. Quem é que garante a paz nos nossos limites, nossas fronteiras dos países? Deus. O seu não, minha força, não, é não. Quem é que te dá a força? Deus. Quem é que te dá a inteligência? Deus. Quem é que nos dá a cultura? Deus. Porque morto, quando perder a vida que Deus deu, então tudo que vem quem? De Deus, porque tudo vem da vida. Quem deu a vida? Deus. E te dá como alimento a flor do trigo. Aqui está falando um pouco de natureza. Você nota, os salmos muitas vezes festejam a natureza, mas não uma natureza panteísta aí, né? Como muitos querem hoje. Nem com espírito de floresta. Mas a natureza como criação de Deus. Criatura de Deus. Criação. Criatura eu também sou, como criatura e criação de Deus. Tá? E o que é mais importante? O alimento lá, um dos mais... O pão. O pão é feito de quê? De trigo. Né? Tem um beiju, né? Da mandioca, mas o pão é do trigo. Ele envia suas ordens para a terra. Continua enviando as ordens pela lei dele, a lei do Senhor. Continua enviando. E a palavra que ele diz corre veloz. É aqui a palavra de Deus. A ordem dele, o que é? A palavra dele. O que importa é a palavra de nosso Senhor. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Celebra o teu Deus, ó Sião. Anuncia a Jacó sua palavra. Quem é Jacó? É um dos filhos lá do Abraão, Isaac, Jacó, do Isaac. Neto de quem? Abraão. Significa o quê? As 12 tribos de Israel. Anuncia a Jacó sua palavra, 12 tribos. Ele está falando de todo Israel aqui. Seus preceitos e suas leis a Israel. Então, o Salmo, muito fácil de entender, fala de quê? Da lei do Senhor. Essa lei do Senhor não sei o que dada. Essa lei do Senhor hoje quem é? Cristo. Por causa dessa lei do Senhor, eu tenho que fazer o quê? Louvar a Deus. Por quê? Porque ele criou tudo. Através de quê? Da palavra dele. O que é a lei? A palavra dele. Tudo está entrelaçado. Então, cantar louvor a Deus pela palavra dele, pela voz dele. Porque ele criou tudo pela palavra. E Cristo é a palavra de Deus. Seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, nenhum. Só Israel e hoje a Igreja Católica, que continua o Israel. Quem é a Igreja Católica hoje? O Israel de Deus. Está lá em Gálatas. Leia toda a carta de Gálatas, que é importante. É lá isso, um conselho.
Leia toda a Sagrada Escritura do início ao fim, se você quiser entender alguma coisa. Fica um ano lendo todinho. Eu não entendo nada, não importa. Leia toda do início ao fim. O senhor já leu 13 vezes. Li tudo. O que está em grego já li, o que está em hebraico já tudo. 13 vezes. Tá? Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Que povo é esse? Hoje a Igreja Católica. Era o antigo Israel, hoje é o novo Israel. Gálatas. Paz ao Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus? A Igreja Católica. O novo Israel é a Igreja Católica, a nova Jerusalém é a Igreja Católica, o novo Adão é Cristo. Nós somos herança de Cristo. Então, isso aqui é para quem? Para nós. Porque o novo Israel sou eu, você. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Celebra o teu Deus, ó Senhor, cantar louvores a Deus. Segunda leitura de hoje, né, é 1 Coríntios 10, 16 a 17. Só 2 versículos muito bonitos. Muita atenção. A leitura aos Coríntios é tão importante hoje, mas tão importante, que eu queria refletir com você. Tá? Irmãos. Então, ele inicia nos chamando de irmãos. Eu sou irmão de Paulo. Todos nós somos irmãos. Adelfós, Adelfói, tá? Adelfai, irmãos e irmãs em Cristo. E Paulo chama os irmãos em Cristo de santos. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Perfeitos ainda não, santos sim. O cálice da bênção, o cálice que abençoamos, então, o cálice da bênção, ele está falando agora da Eucaristia, tá? O cálice da bênção, isso aqui. O cálice que abençoamos, Eucaristia, o que é? A bênção, quando o sacerdote impõe as mãos, ele consagra. Aí o que é vinho, tá? Não sei se dá para ver, tem um pouquinho de vinho aí. Dá. O que é vinho se tornará sangue. Esse vinho se tornará sangue. Transubstanciação. Nenhuma igreja tem esse mistério, só a Igreja Católica. Aqui não é só sangue, não. O vinho não, é sangue. É vinho, continua vinho, não deixa de ser, não. Mas é vinho e sangue depois da consagração. Transubstanciação. Transubstanciação. O que é transubstanciação? Continua com a substância de vinho e se torna, além de substância de vinho, substância de sangue. São as duas. Depois da consagração. Então, esse cálice aqui é a comunhão com o sangue de Cristo. Irmão, esse cálice aqui, esse sangue, é o sangue de Cristo. O cálice, o vinho, é o sangue de Cristo. Imaginou? Você todo dia comunga o sangue de Cristo. Quem é Cristo? Deus. Você comunga Deus. Depois vai pecar. E o pão, continua ele. Só 2 versículos. E o pão que partimos, esse pão será partido. Quando eu for dar a comunhão, não vai ser partido, né? Tem hora que o sacerdote parte o pão. Multiplicação do pão, João 6, tem lá em Mateus, Marcos. E o pão que partimos, quinta-feira santa, é a comunhão com o corpo de Cristo. Irmão, o pão é o corpo de Cristo. O pão partido é o corpo de Cristo. Eu comungo o corpo de Cristo. O que é que eu vou fazer com o corpo de Cristo? Pecar? É isso? Há um só pão, dizer. É um só pão? É. Por quê? Porque é um só Cristo. É um só corpo de Cristo. Ele está partido? Está. Está partido. Mas Cristo são 2? Não. É um só. É um só Deus. É um só Cristo. Tá?
Porque há um só pão, porque há um só corpo. Há um só pão, porque há um só corpo. E nós todos somos um só corpo com esse pão, pois participamos desse único pão. Então, há um só pão, porque há um só Cristo. E nós todos somos um só corpo, porque eu sou o corpo de Cristo. Ó, é a cabeça com o corpo. Quem é o corpo de Cristo? A Igreja Católica. E as outras igrejas recebem por participação, que vem daqui. Eu sou o corpo de Cristo. Então, eu participo dessa igreja, desse corpo e desse sangue. É uma coisa só. O corpo e o sangue de Cristo é uma coisa só. Eu participo do corpo e do sangue de Cristo. É uma realidade só. O corpo, Cristo é a cabeça do corpo, tá? E junto com o corpo dele tem o sangue. Então é corpo e sangue de Cristo. Cristo, cabeça da igreja. Toda a nossa fé católica vem daqui. Não vem de outro canto, não. Corpo e sangue de Cristo. Corpo e sangue de Cristo. Corpo e sangue de Cristo. Você é salvo no corpo e no sangue de Cristo. Toda a nossa fé católica vem desse mistério do corpo e do sangue de Cristo. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão dos judeus, ou às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento, viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sente aí um pouco. Naquele tempo, hoje, agora, já. O Senhor fala às multidões dos judeus. Não é aos discípulos. Não é aos apóstolos. Não é aos fariseus, nem aos saduceus. É a multidão dos judeus. Uma multidão de judeus. O que é que ele diz? Ego em mim, eu sou o pão vivo descido do céu. Artos, pão. Raim, vivo, eu sou o pão vivo descido do céu. O Senhor é aquele pão vivo descido do céu. Lá no Êxodo, o maná, ele é o maná descido do céu. E quando ele diz eu sou, ele é o eu sou lá do Êxodo, o Deus que se revelou a Moisés. Eu sou aquele Deus que se revelou a Moisés. Então aqui ele está dizendo duas coisas. Eu sou aquele Deus e eu sou o pão. Eu sou o Deus eterno, eu sou o pão de cada dia.
Quem comer deste pão viverá para sempre. Então, recordem o pão, todo o sentido do pão, toda a Eucaristia. Eu sou o pão vivo, a Eucaristia. É o discurso eucarístico em João. Eu sou o pão vivo descido do céu. E eu desci do céu. Igual aquele maná. Em hebraico, manhu. Em hebraico, a palavra maná significa o quê? Significa o que é isso? É o interrogativo no hebraico. Mahu, o que isto? O que aquilo? Você acha bonito, né? Maná. Maná. Tem até igreja aí, maná. Maná é o pronome interrogativo do hebraico, junto com a terceira singular, pessoal, ou demonstrativo. Mahu, manhu, o que é isso? Porque quando desceu do céu lá o pão, a codorniz e tal, o povo olhou e disse, o que é isso? É só isso aí, a gente acha que é uma coisa grande, né? Não sei o quê. É só essa explicação. Manhu, o que é isso? Aí deu maná. Por que manhu deu maná? Pergunta quem colocou esse negócio de maná. Porque no hebraico está manhu. O mahu. O que é isso? Pois bem, o que é aquilo lá? Hoje é a Eucaristia. É o corpo e o sangue de Cristo. Não é só o corpo, não. É o corpo e o sangue. Tá? Que é o mistério de hoje. Bem, quem comer deste pão viverá eternamente. Segunda verdade. Terceira, eu sou o pão, eu sou aquele Deus. Primeira coisa, eu sou aquele Deus. Segundo, eu sou o pão. E o pão vivo, que não é só o pão material, não. O pão material dele nos dá cada dia mais, cada dia precisa. Né? Eu sou o pão, eu sou aquele Deus e sou o pão, eu sou a Eucaristia. A terceira coisa, quem come esse pão, quem come, comunga, vive eternamente. Terceira realidade hoje, o céu eterno. Eu sou Deus, eu dou o meu corpo, quem comunga o meu corpo na Igreja Católica vive para sempre. Tem que ter fé? Tem. Como é que vai comungar? E o pão que eu darei é minha carne dada para a vida do mundo. Continua que foi colocado na segunda leitura. Esse pão é a carne de Cristo. Que os judeus não entendem. E que a gente não entende. E que é difícil entender. Mas o corpo, o sangue dele, que é a carne dele, é ele. É nosso Senhor. Quem acredita e tem fé, acontece o quê? Céu. Morre com ele na cruz, Romanos 6, e ressuscita. Todos os relatos da ressurreição. Tá? O pão que eu darei, que está dando, hoje vai nos dar, Eucaristia. É minha carne dada para a vida do mundo, não para a morte. Quem procura a morte é o cão. O vírus é o que? É morte. É de Cristo? Não. O Cristo dá o que? A vida. Então, a razão de que o vírus não é de Deus, foi Deus que mandou. Não. Deus não manda a morte. Deus só manda a vida. O vírus está dando morte? Tá. Então não foi Deus. É obra do Satanás e da humanidade que se afastou de Deus. Aí fica sujeito à doença. Filho pródigo lá, né? Que foi comer, era filho, se tornou escravo. Comeu que está dos porcos lá. A humanidade hoje está igual o filho lá comendo o que é dado aos porcos, que não sabe nem o que fazer. Tem saída? Tem. Cair em si, reconhecer, retornar. Só isso. Carne dada para a vida do mundo. Então o Senhor dá a carne para quê? A comunhão no corpo e no sangue dele, para quê? Para a vida do mundo, que é eterna, inicia aqui, mas continua lá. Raim, hebraico. Já falei muitas vezes, você já decorou o hebraico. Para Raim, para a vida. A palavra Eva vem de Raim, Rai. Havá, Eva. Era a mãe dos viventes. Se tornou a mãe dos morrentes, se é que existe isso. Porque pecou. A nova mãe dos viventes, quem é? Maria, a Igreja Católica. Os judeus discutiam então entre si, dizendo, como é que ele pode dar a sua carne? Mas
ele está dizendo que a carne dele é a vida do mundo. É. A carne de quem? De Cristo. Ele está morrendo na cruz, vai morrer na cruz. Como é que ele vai dar a carne dele? Será o canibalismo? Os judeus não entenderam porra nenhuma. Nem os apóstolos, né? Só depois de Pentecostes. O chefe não negou, o outro não traiu, não entregou. Todos não fugiram, porque não entenderam nada. Será que a gente entende a importância desse sacramento do corpo e do sangue de Cristo? Será? Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus diz, em verdade eu vos digo. Quando ele fala em verdade, ele vai dizer o que ele escutou do Pai. É uma revelação de Deus, agora é uma revelação. É uma teofania que ele vai falar agora. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. O Senhor foi claro. Se vocês não comungarem do corpo e do sangue de Cristo, de mim, tchau, não tem vida eterna para quem não comunga do corpo e do sangue de Cristo. Não tem vida eterna. E quem nunca foi católico, participa, comunga por participação. Chega no céu, comungar no sentido de chegar no céu por participação. A graça que atinge ele vem através de Cristo e do corpo de Cristo, que é a igreja. Chega até lá. Se eles são coerentes com a fé, senão não chega não. Isso é uma fé coerente, né? Tem religião que manda matar, então isso aí não chega não. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, repete. João, ele repete as ideias. É lindo o evangelho de João. Ele vai repetindo porque é uma catequese batismal. Quanto mais você repete, mais entende. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E quem não come, não tem. E quem não bebe, não tem. E as outras igrejas, por participação. Elas têm a plenitude? Não. Só nós. Vaticano II, leia. Muita gente fala do Vaticano II, não sabe nem o que é. E eu ressuscitarei no último dia. Então aqui o que é a ressurreição? O corpo e o sangue de Cristo, o que é? A ressurreição. O corpo e o sangue de Cristo me levam o que é a ressurreição. Que é o que é a vida eterna. Que é o que? Que é o corpo e o sangue de Cristo. As ideias estão correlatas, não tem o que dizer, né, além disso. Eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Verdadeira bebida, porque hoje tem bebida que não é verdadeira? Tem. Pessoal que se embriaga aí o dia todo, só para fugir da realidade, aquela bebida é verdadeira? Não. Pode dizer que as grandes indústrias de álcool aí estão interessadas em quê? Em vender. Tanto faz se você tem cirrose, não tem, se morre, tanto faz. Se você comprar o uísque deles ou a cachaça deles, pronto, é o que interessa. Então tem bebida aí que não serve para nada? Tem. E tem bebida espiritual que não serve para nada? Tem. Tem tanta igreja aí que está ensinando doutrina contra a doutrina de Cristo, católica. Então, qualquer doutrina contra a doutrina católica é bebida mentirosa. Vender feijão para ganhar R$1.000, mentira. Mentira. É uma bebida mentirosa. Qualquer doutrina contra o corpo de Cristo é doutrina mentirosa. Todos aqueles que não aceitam o corpo de Cristo como sacramento e ensinam contra o sacramento do corpo e do sangue de Cristo, ensinam doutrinas mentirosas. Por quê? Eu estou lendo o que eu estou lendo. Porque minha carne é verdadeira comida. E o meu sangue é verdadeira bebida. Então, quem não professa o corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia não confessa a verdadeira doutrina. Confessa o quê? Uma falsa doutrina. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Continua. Quem come a minha carne
e bebe o meu sangue, permanece em mim. Permanecer, em João, é uma coisa continuada. Não é só, eu comunguei, como eu estou me sentindo bem, muito feliz. Não é só isso, não. É sentir bem ali na hora e continuar o que? A seguir a lei de Deus, a dar a vida pelos outros. Então tem esse sentido de continuação. Não é comungar um dia e dizer, estou salvo, estou no céu, agora vou fazer o que eu quiser. É comungar e ser coerente com a fé católica. É comungar e continuar comungando, se preparando cada dia. Com a confissão. Hoje em casa, porque não tem ainda confissão auricular. Então, permanecer nesse sentido. Não é só comungar um dia, não. E depois nem comungar e fazer o que quer. É comungar e seguir a lei de Deus e todo dia se preparar para comungar. E tem outra raiz, associada à raiz de sofrer com Cristo. Quem comunga participa da cruz de Cristo. Romanos 6. Eu fui batizado na morte de Cristo. Para quê? Para ressuscitar com ele. Não existe ressurreição sem dor. Não existe ressurreição sem cruz. Não existe ressurreição sem sofrimento. Que o Pai nos educa. Leia Romanos 6 e Hebreus. Tá? O Pai nos educa. Não existe redenção sem sangue. Hebreus. Eu participo da morte de Cristo para ressuscitar com ele. Romanos 6. Só ler. Leia as 2 cartas hoje. São muito longas. Mais longa é a novela da Rede Globo aí que todo mundo assiste. Perder 1 hora para ler, ninguém quer. Né? É mais importante a novela ou a oração? A leitura. A leitura da Sagrada Escritura em oração, uma leitura orante, é oração. Tem um tempo de ler não, que eu tenho que rezar. Quem lê a Bíblia está rezando. Permanece em mim e eu nele. Permanecer em que sentido radiz? Né? Tem um sentido de morrer com Cristo, ressuscitar com ele, tem a virtude da hipomoné, sofrer, suportar. Suportar com Cristo. Quem permanece em Cristo suporta a prova em Cristo. Suporta a tentação com Cristo. Morre com ele e ressuscita com ele, nele e por ele. E ele continua. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, aquele que me recebe como alimento, viverá por causa de mim. É muito profundo. Eu quero que você entenda. O Pai que vive, não é o Pai eterno, é o Pai de Cristo. Ele enviou Jesus. O Senhor vive por causa do Pai. Deus só. Aquele que recebe o corpo dele, vive por causa de Cristo. E vivendo por causa de Cristo, vive por causa do Pai. O Pai enviou Cristo. O Cristo vive pelo Pai. Eu comungo Cristo. Eu comungo o Pai. A comunhão no corpo e sangue de Cristo é comunhão com o Pai. No Espírito Santo. Trindade Santa. Muito profundo. Aquele que me recebe como alimento, corpo de Cristo, comunhão, Igreja Católica, viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. O pão que desce do céu. Cristo vem de onde? Do céu. Ele se encarnou. Lucas 1, 26 a 38. João 1, 14. Mateus 1, 18 a 25. Este é o pão que desce do céu. Não é igual àqueles, não. Agora, no início ele falou do maná. Agora ele está dizendo, eu sou maior do que o maná. Por quê? Porque o maná lá no deserto desapareceu. Foi só durante aquele período. A Eucaristia não desapareceu. E mais, a Eucaristia me leva para o céu. Ela leva uma vida eterna. O maná lá não levou a vida eterna de ninguém. Se eu morrer, se eu comungar hoje, morrer hoje, na graça de Deus, eu vou para o céu. Então, esse pão que é o corpo de Cristo, que é a Igreja Católica, o corpo de Cristo, que é um com Cristo e um com o Pai, que é o corpo de Cristo e me faz unido ao Pai, ser um com o Pai no Espírito.
Ele me leva porque a vida eterna, a ressurreição. Aquele maná lá do deserto levou aqui a nada. Só deu aquele pão naquele dia. O pão que eu como todo dia no café da manhã, leva o quê? A me alimentar hoje. É importante é hoje. Amanhã tem que comprar de novo. E se não tiver pão, não come. Esse aqui me leva o quê? A eternidade. E hoje o que é? Posso comungar em casa? Pode. Espiritual. Hoje a comunhão o que é? Espiritual. O nosso Papa Francisco, em comunhão com ele, o nosso grande Papa Francisco, abriu para comunhão em casa. Online. Então pronto. É a mesma coisa? É porque o Papa abriu. Todo mundo pergunta. Não é a mesma coisa. É. O mistério da fé é igual. O mistério da fé é igual. O jeito que você vai acolher aí é diferente. Mas o mistério da fé é um só. Se o Papa diz que é comunhão, é comunhão. Que online já valia a comunhão espiritual para quem era doente. Hoje é para todos. Ele abriu para todos por causa desse período atual. Então vale, irmão. Tenha fé. Confie no Santo Padre. Ele está dizendo. Então, quando for consagrado a hóstia, aqui é só pão ainda. Quando for consagrado, vale. Vale. Eu vou comungar? Vai. Você vai? Vai. Eu já disse, a comunhão não é só pegar o corpo de Cristo consagrado, depois comunga e não tem fé, não adianta, é tua condenação. O Paulo diz lá em 1 Coríntios 11. Quem comunga o corpo de Cristo em pecado, quem comunga o corpo de Cristo não segue a lei de Deus, quem comunga o corpo de Cristo e se separa da igreja, está pecando, está se condenando. Você que foi para a igreja tantas vezes, comungou e estava distraído, não tinha fé, estava em pecado, você estava se condenando. E hoje você está lá aí em casa, penitente, sofrendo, recebendo online. Hoje é mais importante do que antes. Portanto, quando você retornar à igreja e comungar, como um direito de hoje em diante, se confesse antes. Ah, o padre não atende. Eu atendo. Eu atendo depois da missa, que eu chego antes da missa, 1 hora não tem ninguém. Chego meia hora, não tem ninguém. Se eu chegar a 10 minutos, corre gente para comungar. Não pode confessar. Não pode confessar correndo. Por isso que eu confesso depois da missa. Tem tempo? Tem, a gente senta, conversa. É só conversar não, mas fazer uma confissão bem feita. Então, de hoje em diante, confesse comum de um jeito direito, correto. Confesse antes. Se tiver um pecado mortal, tem que confessar. Na igreja, e confissão comunitária não serve não. Só tem aqueles casos. Confissão comunitária, quando é? Eu vou em missão, não sei aonde, e lá eu tenho 100 mil pessoas para confessar, não tem outro padre, é uma terra muito distante, não tem ninguém. Ali eu dou uma absolvição geral. E na primeira oportunidade, pode comungar? Pode. Na primeira oportunidade, quem está lá tem que confessar auricular, e é um padre confessar. Esse negócio aí, que toda sexta-feira, primeira sexta-feira, a igreja reúne todo mundo e absorve, não serve não. O padre tem que confessar a cada dia. O Morro Santa Teresinha eu confesso cada dia. Na hora, qualquer hora, pode me chamar que eu confesso. Agora não venha correndo 1 minuto antes da missa, correndo feito um doido, aí não dá. Se prepare direito. Né? Aí o que é? Participa da missa, depois vem confessar. Depois comunga. Fazer a cor direito. Não de qualquer jeito. A religião é cor certa. Essa correria toda que hoje em dia, porque eu não tenho tempo. Não tem tempo, não tem. O que é mais importante? Deus ou o teu tempo? Não tenho tempo, que eu tenho que fazer o quê? Tempo é questão de repartir o tempo. Eu não tenho tempo de rezar. Ok, então quando chegar no céu, vai dizer a Deus. A mim não. Tem tempo de correr, de comer, de estudar, de trabalhar, de tudo, ganhar dinheiro e tal, mas tem tempo para Deus. O que é mais importante? Se você está decidindo que o mais importante para você é comer, correr, não sei o quê. O problema é seu, irmão. Sinto muito. Todo mundo tem tempo. O tempo é repartir o tempo. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram no deserto. Aquele já desapareceu. Tchau. Codorniz, pão, maná, tchau. Ficou só isso aqui. E na igreja católica. Eles morreram. Quem? Os que comeram lá. Aquele que come deste pão não morre. Viverá eternamente. Céu eterno. Aqueles lá morreram. Quem come desse aqui não morre. Se tiver fé e estiver na graça de Deus,
Não é só comer e depois fazer o que quer, não, já disse. Quem comer deste pão com fé não morre. Quem beber do sangue com fé não morre. Quem confessar e morrer na graça de Deus não morre. Viverá eternamente. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Sua Mãe Maria Santíssima.